Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça que trata da distribuição de superávit em planos de previdência privada complementar. O colegiado entendeu que beneficiário não tem direito de receber diferenças relativas à distribuição de superávit e ao abono de superávit quando a ampliação da base de cálculo do benefício decorre da sentença trabalhista posterior ao período de apuração. A decisão reforça a natureza jurídica do superávit e os critérios para sua eventual devolução aos participantes. Para entender como que a jurisprudência do STJ tem enfrentado essa questão, quais são os limites do direito acumulado do participante e como fica a responsabilidade em casos de verbas trabalhistas reconhecidas posteriormente, eu converso agora com o advogado especialista em direito tributário e direito público, Luciano de Almeida Pereira. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Tiago, muito obrigado. É um prazer estar aqui convosco, tratando de um assunto tão importante, de modo que eu agradeço sobremaneira o convite e a oportunidade. Doutor Luciano, começa então explicando para quem nos acompanha como que o STJ define a natureza jurídica do superávit em planos de previdência complementar fechada? Sim, claro. É um tema controvertido, tanto que gerou certa comoção no STJ, né? Trouxe aí uma decisão, de certo modo, inovadora. Então, assim, existem algumas características que são importantes de serem sublinhadas. Então, eu destacaria algumas características que eu considero, pelo menos, as principais. Então, a primeira coisa que nós notamos é que o superávit não é considerado lucro e não representa lucro. Indica dizer, de outro modo, que ele é um resultado financeiro positivo, que é tido como diferente do conceito de lucro. Então, superávit, neste contexto, é só um resultado positivo, de novo, diferente do conceito de lucro, que já é algo mais bem definido e previamente definido, né? E também importa destacar que ele tem que ser utilizado para compor reservas de contingência e especial futura revisão de alguns planos de benefício. Então, essa é uma primeira característica que se faz importante, né? Destacar e diferenciá-lo do lucro. Tem caráter transitório. Isso também é algo que ficou bem sublinhado, bem destacado na posição do tribunal. Indica dizer também que a distribuição desse superávit tem uma natureza transitória, né? Por isso que ele tem caráter transitório, porque a sua natureza, a sua distribuição, ela não é perene, ela é transitória. E aí, nesse sentido, ela não incorpora o que nós chamamos de benefício de suplementação, de modo, então, a depender do resultado apurado em cada exercício. Essas qualidades lhe traz esse caráter transitório. Não tem natureza previdenciária, e eu sei que isso pode causar alguma estranheza a quem nos ouve, e nesse contexto, Tiago, é considerada uma reserva especial, porque representa um valor que, veja, ultrapassa o que eles entendem como valor necessário para pagar os benefícios contratados. Logo, não tem natureza previdenciária. E aí, então, se assim o é, diferencia-se dos benefícios previdenciários que são aqueles que nós estamos acostumados a lidar, a imaginar. Não é? Então, por isso também traz alguma diferença desse entendimento do tribunal. Tem uma devolução condicionada, isso também ficou muito claro. E o que significa? O que o tribunal quer dizer com uma devolução condicionada? Significa que essa devolução é uma devolução do valor excedente, quando cabível, evidentemente, e aí ela deve ser feita apenas, veja, isso é importante, apenas aos beneficiários que efetivamente contribuíram. Então, se eu sou beneficiário, mas não tenho uma contribuição que se dá, que vem sido efetivada, eu estou fora dessa categoria. Então, essa devolução é para quem está efetivamente contribuindo, quem continua a contribuir
digamos, sem falhas, né? Deve ser feito numa proporção desta contribuição que cada um faz, né? E respeite-se também o direito acumulado de cada participante. Agora, a última característica deste posicionamento, Tiago, é a dependência de contribuição, o que quer dizer que para que eu tenha direito a esse superávit, enquanto beneficiário, eu devo ter contribuído para a formação da reserva especial. Daí porque eu disse agora há pouco que é para quem está efetivamente contribuindo e não para quem teve um hiato de contribuição. Então, eu não tenho direito acumulado sobre superávit e não conto para isso as contribuições anteriores, né? Então, é nesse sentido que se mostra a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ok, doutor Luciano, e em que condições a distribuição do superávit pode ser realizada aos participantes e assistidos? Bom, nesse tipo de situação, eu posso lhe dizer que a distribuição do superávit, nesses planos de previdência complementar, é o que nós chamamos de previdência complementar fechada. Essa previdência complementar fechada é representada, ela tem uma regulamentação que se encontra na Lei Complementar 109 de 2001, especialmente falando nos artigos 20 e 21, e também pela Resolução CG-PC número 26 de 2008. Esses dois textos normativos complementam e estabelecem também as condições obrigatórias para que essa distribuição seja realizada. E isso é importante dizer. Então, eu tenho algumas etapas de distribuição. Então, a primeira delas seria a constituição de reserva de contingência, que está alocada ali no artigo 20, né, desses dois artigos que eu citei. Que significa dizer que antes de qualquer distribuição de superávit, esse resultado supervitário do plano deve ser destinado à constituição e reserva de contingência. E por que isso? Para que seja garantidos os benefícios num limite até 25% do valor das reservas, chamadas reservas matemáticas, né? Então, essa reserva de contingência tem o objetivo de garantir benefícios contratados em face de eventos futuros e incertos, por exemplo, né? Agora, eu tenho mais situações. Eu tenho uma segunda situação, que é a constituição de reserva especial, né? Nesse caso, também previsto no artigo 20, no parágrafo 1º, entretanto, da Lei Complementar 109 de 2001, será constituída a reserva de contingência com valores excedentes e será, após isso, constituída uma reserva especial para a revisão do plano de benefícios. Essa reserva que eu acabo de me referir, Tiago, ela deve ser destinada à distribuição para os participantes e assistidos do referido plano, não é? Então, nesse contexto, essa reserva especial é formada para atender a situações que ultrapassem o necessário para poder fazer frente a benefícios contratados, que de repente eu não tenho, por algum motivo, eu não teria um valor necessário para poder custear, cobrir despesas administrativas deste plano e constituir reserva de contingência. Isso é o que nós temos. E temos algumas condições que são obrigatórias também, Tiago, que é a revisão do plano de benefícios. Isso aí é uma das condições obrigatórias também previstas no artigo 20, parágrafo 2º. Eu tenho decisão do Conselho Deliberativo também previsto em documento normativo, nesse caso, no artigo 20 da CG-PC 26 de 2008. Eu tenho uma proporção contributiva que deve ser observada conforme o artigo 15 da mesma resolução. Eu tenho também de observar cálculos individuais para que haja um pagamento feito de forma correta e feito de acordo com o que cada contribuinte efetivamente utilizou. Então, essas são as principais características que e resultados que nós colhemos a partir daí. Doutor Luciano, e como que a jurisprudência da Corte trata situações em que há reconhecimento posterior de verbas trabalhistas que impactam a base de cálculo do benefício? Vamos, Tiago, uma pergunta muito interessante, né? Porque nós temos aqui situações, um contexto que traz alguns embates jurídicos. Então, o que nós percebemos? Que frequentemente os trabalhadores reconhecem seus direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho, né? Isso é normal. Hoje nós temos uma consciência jurídica muito maior
do que se via há alguns anos, então é muito comum que o obreiro vá a juízo no afã de ver os seus direitos laborais, que são direitos fundamentais, por quanto gravados no texto magno, na Constituição Federal, né, reconhecidos. Isso gera efeitos, né? Então, o que é mais interessante, Thiago, que eles têm procurado, mesmo já aposentados, e aí já tem alguns benefícios previdenciários que eles recebem complementares. E aí, nesse diapasão, o que você encontra como pleito que reflete nessa questão previdenciária? Veja, você percebe que é pleiteada a todo momento horas extras habituais, adicionais de insalubridade, adicionais de periculosidade, diferenças salariais e outras verbas tantas que isso reflete no entendimento, inclusive, do tribunal. Então, nesse contexto, nós temos a aparição do tema 955 do STJ, por exemplo, que trata de horas extras reconhecidas posteriormente. Nesse contexto, Tiago, o STJ, julgando esse tema 955, que se deu em 8 de agosto de 2018, e isso para o mundo do direito é recente, estabelece uma tese que se tornou repetitiva. O que eles disseram? Eu até separei aqui um trecho do julgado para te trazer aqui. A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação da reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio autorial dos planos e, em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Depois eles dizem o seguinte, olha, eventuais prejuízos causados ao participante ou assistido que não puder contribuir ao fundo na época da apropriada feitura antes do ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora da Justiça do Trabalho. Isso é muito importante, Tiago, porque acaba se apoiando essa decisão em 3 pilares importantes. O primeiro deles, você nota aqui que o tribunal considerou o princípio de equilíbrio atuarial, que significa dizer que a concessão desses benefícios de previdência complementar tem de pressupor a formação prévia de reserva matemática. Sem essa reserva, não há o que nós chamamos de equilíbrio atuarial do plano. Segundo pilar, que é de vitanda importância aqui, é a autonomia da previdência complementar. Essa previdência complementar é autônoma em relação ao regime geral de previdência social. E tem que ser, porque senão você acaba misturando as naturezas jurídicas, não tem como ser diferente, não é? E aí, então, eu não posso ver afetadas as decisões posteriores da Justiça do Trabalho, porque senão eu acabo, de certo modo, maculando a sua premissa básica de formação e existência. E, por último, eu noto aqui que foi também trazida à colação e serviu de supedâneo a responsabilidade do empregador. Os prejuízos causados ao participante, portanto, pela a ação ilícita do empregador, devem ser reparados pelo empregador e não pela entidade previdenciária, porque quem acaba trazendo um problema nesse contexto é o empregador e não a entidade, né? Então, o que é que eu posso concluir daqui? Que nesse diapasão, a jurisprudência do STJ estabelece um equilíbrio entre a proteção dos participantes da Previdência Complementar e a manutenção do equilíbrio atuarial dos planos. Isso é muito importante. Esse é um entendimento consolidado, porque também consolidada é a noção de que essas verbas trabalhistas reconhecidas posteriormente pela Justiça do Trabalho não podem ser incorporadas de forma alguma ao cálculo de benefícios que já foi concedido, a não ser em situações específicas que seriam abrangidas pela modulação de eventuais efeitos. Mas veja, isso é uma situação absolutamente particular, não é regra, né? E essa posição verdadeiramente protege a sustentabilidade financeira dos planos de previdência complementar, ao mesmo tempo que acaba por garantir que este participante seja reparado pelo empregador por eventuais prejuízos que causou pelo não pagamento das verbas. E é por isso, Tiago, que o entendimento é de que qualquer cobrança
há de se repousar sobre o empregador e não sobre a entidade previdenciária, porque de verdade quem causou o problema não foi o plano e sim o empregador. Então eu considero uma decisão muito firme e muito acertada, particularmente. Ok, doutor Luciano, e por que o superávit não pode ser considerado automaticamente incorporado ao benefício de aposentadoria complementar? É porque, veja só, essa questão da incorporação do superávit ao benefício de aposentadoria é muito importante, mas ao mesmo tempo tão controvertido quanto importante na análise desses sistemas de previdência privada aqui no Brasil. Então, justamente por conta disso, o STJ acaba por consolidar um entendimento de que esse superávit não pode ser automaticamente incorporado, né? É por isso que nós temos essa questão. Mas tudo bem, falei e não respondi. Ótimo, é porque, veja só, o conceito de superávit previdenciário complementar, ele encontra uma definição a priori de onde nós devemos partir para conceituar qualquer coisa nesse sentido, que está também naquele já citado artigo 20 da Lei Complementar 109 de 2001 que eu havia dito, né? E se me permite a leitura, até para que nós possamos entender de onde sai esse conceito, coisa rápida, diz o seguinte, o indigitado enunciado de lei, diz o seguinte: o resultado supervitário dos planos de benefícios das entidades fechadas ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas às mencionadas ao plano, será destinada à constituição de reserva de contingência para garantia de benefícios até o limite de 25% do valor das reservas matemáticas. Isso traz para mim algumas características que se mostram fundamentais. Então, primeira coisa é que o resultado positivo é transitório. Esse resultado sendo transitório indica dizer que é um resultado financeiro positivo que há de ser apurado ao final de cada exercício financeiro. E por isso, ele não é um lucro permanente. Depois, a natureza não previdenciária. O superávit não tem natureza previdenciária. Não representa um benefício previdenciário, portanto. Por quê? Porque é um excedente técnico do plano. Depois, ele tem caráter transitório, já que a sua existência depende de um resultado a ser apurado a cada exercício. E esse resultado varia necessariamente de exercício para exercício. Então, me parece natural esse caráter transitório, esse resultado positivo que não se afeiçoa esse caráter previdenciário. E, por último, eu tenho vinculações a reservas, de modo que esse superávit não pode, não deve ser destinado à constituição de reservas que não são a distribuição direta aos beneficiários. Então, só posso considerá-la como distribuição direta. Isso me traz uma vinculação a reservas, de modo a afastar este caráter, né? Então, eu tenho esses artigos traçados nesses documentos normativos que me dão essa característica, né? Tenho aqui, então, como conclusão, como uma ideia final, Tiago, que o que não posso ter essa consideração automática e essa incorporação automática ao mesmo tempo, porque é uma questão até de estar afinado com o que reza a Lei Complementar 109 de 2001, porque ela é clara ao estabelecer que esse superávit tem de ser destinado à constituição de reservas para a revisão do plano. Perceba, então eu não posso ter uma incorporação automática, porque eu teria um contrassenso e, quiçá, eu macularia a proposta inicial do texto normativo. Ok. E para a gente fechar aqui, doutor Luciano, que impactos essa jurisprudência pode ter para entidades fechadas de previdência complementar e para os participantes que obtêm decisões trabalhistas posteriores? Bom, é importante aqui porque, em termos de impactos, e os impactos vêm toda vez que nós temos uma decisão deste porte, eu destacaria, né, mais uma vez, os temas 955 e o 1021, que são importantes. Os impactos que eu particularmente vejo mais efetivos aqui, primeiro é a questão de segurança jurídica. Isso é trazido à colação, não tem como, até porque nós notamos que não precisa ser revisto o benefício já concedido nas decisões trabalhistas posteriores. Então, isso é uma questão muito importante, porque quando eu tenho esse posicionamento de não necessariamente ter de rever esses benefícios, eu
acabo por prestigiar a segurança jurídica. E é por isso que eu, mais uma vez, considero que foi uma decisão muito importante e acertada. Percebo também, como um resultado que se mostra inevitável e positivo, a proteção do equilíbrio atuarial, porque mantém, nesse contexto, a integridade técnica dos planos. Noto também, Tiago, a redução de passivos. Por quê? Porque, bom, se eu tenho essa redução de passivos, eu não preciso arcar com obrigações retroativas. Isso é muito, muito importante, inclusive resvalando em outros campos do direito, por exemplo, direito societário, que fala do princípio da perenidade da pessoa jurídica. Isso é muito importante porque, se fosse em contrário, eu resvalaria perigosamente nesse assunto, né? E eu tenho também a previsibilidade, porque eu sei, a partir de então, que as decisões trabalhistas não irão afetar os planos automaticamente. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Ok, doutor Luciano de Almeida Pereira, muito obrigado por essa participação e esclarecimentos aos nossos ouvintes aqui no STJ no seu dia. Sou eu quem agradece, Tiago. Agradeço a esse canal tão importante. É sempre um prazer, uma honra trazer aqui minhas breves alusões sobre temas tão importantes para o país. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.